Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 60 e Blau, que está chegando a 10 episódios, em 10 programas do 60 e Blau. Estou começando a ficar velhinho já, meio todo mundo aqui tranquilo, todo mundo já sabendo o que vai acontecer ou não sabe o que vai acontecer. Será que isso aqui é muito programado? Às vezes é, mas às vezes não é. Então, pessoal, uma edição amazônica do 60 e Blau hoje. Bem-vinda, Maria Luísa Franco Bussi, bem-vindo, meu amigo Elmo Papa, tudo bem com vocês? Maria Luísa. Então vamos lá, vamos nós. Olha, é um prazer saber que nós estamos no 10º programa, parece que foi ontem, né, que começou, né? Nós estamos num dia, está tudo bem, mas a gente está num dia, mais um dia tenso, com o desaparecimento que você vai falar, né, do Dom e do Bruno, lá na Amazônia. Eu queria fazer um comunicado aqui, porque tem aquele ditado que o relógio só anda para frente, né? Infelizmente, a gente não pode voltar a certas coisas. Eu queria dizer que foi muito bom enquanto durou, mas hoje é meu último programa. Yel, o que está acontecendo, isso? cara? Meu último programa com 59 anos. Nesse dia 10, estarei fazendo 60 e Blau. Isso aí, vou dia 10 de junho, Blau. 60 anos de Elmo Papa. Isso. Aliás, eu prometi a carteirinha de Blau, ela não está aqui comigo, mas se Miguel depois me der a chance, aí uma hora que alguém estiver falando, eu pego ela rapidinho. Vai encher a tela com alguém e eu dou uma fugidinha aqui. Tá bom? Beleza. Mas muito bom estar com vocês e vamos lá. Porque hoje o programa Parabéns e Elmo, e hoje o programa, além de comemorar o aniversário do Elmo, que agora se inclui no grupo dos 60, né? Finalmente, demorou, hein? Mas o programa também tá, vamos dizer assim, comemorando o jornalismo investigativo, que tem sido atacado de forma muito forte, tanto no âmbito institucional do governo, como literalmente atacado pela sociedade brasileira, né? Nós estamos hoje, do ponto de vista amazônico, vivendo a manchete do desaparecimento de um jornalista estrangeiro em terras brasileiras, uma pessoa que morava aqui há 15 anos. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos desde domingo, dia 5 de junho, quando eles faziam um trajeto de barco entre comunidades no oeste do Amazonas, do estado do Amazonas. Era o Vale do Javari, uma região que fica próxima ali à fronteira do Brasil com o Peru. E também ainda é próximo também da fronteira com a Colômbia. O Bruno Pereira, vou pedir até para o Miguel mostrar esse card, o Bruno Pereira é um agente licenciado da FUNAI, né? Os dois estão desaparecidos desde o início da tarde de domingo, não temos mais notícias, apesar de buscas que estão sendo feitas, né? O Dom Phillips morava há 15 anos no Brasil e trabalhava atualmente para o The Guardian, que é um jornal inglês, e para o Financial Times também. Ele morava em Salvador. E agora são as últimas notícias que nós temos da tarde dessa quinta-feira. Mostra aí, Miguel, o card com as últimas notícias sobre eles. Primeiro vou montar não sei se você pode mostrar o mapa de onde eles sumiram, a gente mostrar a região onde eles estão desaparecidos, que é essa região aí, ó, tá vendo, no oeste do Amazonas. Depois nós vamos entrar mais profundamente nisso. É o Vale do Javari, que é uma região de terra indígena. Tá? Eles estavam fazendo uma reportagem que serviria também para um livro que o Dom está escrevendo. Eu queria que o Miguel mostrasse agora as últimas notícias que temos hoje. Não há notícias sobre o paradeiro do Dom e do Bruno recentes, de onde eles estiveram. Nesse período de domingo até esta quinta-feira, quando nós estamos gravando esse programa, foram detidos 3 suspeitos, né? Suspeitos de terem tido contato com eles ou até terem feito emboscada, mas não há nenhum desses nomes, inclusive um nome é Amarildo também. Amarildo. Uma pessoa, é absurdo que o nome igual ao do cara Amarildo lá, parece que eles não têm outro nome para inventar.
E a polícia está buscando digitais desses caras, né? Daqui a pouco, aqui no 60 e Blau, a gente vai continuar debatendo a Amazônia, essa violência sistemática contra povos indígenas, invasão de terra indígenas por grileiros, e talvez a gente tenha a presença aqui de um jornalista muito especial que está, nesse momento, viajando em direção à Amazônia. Ele já tinha confirmado presença aqui, que é o Rubens Valente, um especialista no assunto Amazônia e especialista no assunto terra indígena. Ele foi convocado essa semana para fazer uma reportagem especial lá, e ele tinha confirmado presença aqui no programa, mas está em trajeto para Tabatinga. Então, a gente não sabe se ele vai conseguir chegar a tempo de participar. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, fazer um pedido para você que está assistindo o 60 e Blau, que já viu a gente alguma vez, se inscreve no canal, né? É importante que você faça isso, porque aí o 60 e Blau chega a mais gente. Também deixe seu like, clica ali embaixo, no dedinho para cima. Isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho, né? É uma política do YouTube que você faça isso. Então, a gente tem que pedir aqui mesmo, embora pareça essas ferramentas inventadas pelo YouTube, precisam ser ativadas para que o programa tenha alguma relevância. E se você gostar dessa edição ou de qualquer outra edição que você tenha visto do 60 e Blau antes, clica na setinha, compartilha com seus amigos, manda para o grupo de Zap da família, manda para o grupo de Zap da firma, dos seus companheiros, do seu coletivo. Enfim, a gente é idoso, mas não é velho, né? Nós somos, sim, velhos de guerra. E nessa luta estamos sempre pela informação democrática e transformadora. Por falar nisso, como a gente está sempre na luta pela informação, o Blau saiu na frente mais uma vez. Há pelo menos uma semana, e não é só isso, a gente está falando da alta da Covid no Brasil, em vários estados. A imprensa tradicional demorou a entrar nesse assunto. Demorou por quê? Porque eles desconfiam, eles não querem pegar os dados a fundo. Semana passada, nós mostramos aqui números que essa semana a grande mídia publicou e entendeu que a pandemia não foi embora. Vou pedir para o Miguel mostrar para a gente o card da Covid em alta. São números de 7 de junho. E esses números vêm muito em função dessa nova cepa da Covid que está rodando o Brasil e se expandindo cada vez mais. Tivemos, nas últimas 24 horas, 71 mil casos, mais de 71 mil casos confirmados. Na média, na variação média dos últimos 7 dias, são 35.300 casos, em média, por dia. E a variação de 14 dias, isso que é importante, porque há 2 semanas atrás, mais ou menos no dia 25 de maio, eram 6 mil casos diários. Agora a gente já está com 35 mil casos diários. Quer dizer, a média móvel subiu muito. Então, há uma retomada grande dos casos de Covid e que exigem da gente o quê? As coisas de prevenção. Tomar vacina, né? Muito importante, nós vamos falar daqui a pouco sobre a cobertura vacinal, e também usar máscara, fazer a limpeza das mãos e não viver aglomerado. Né? Você quer comentar, Maria Luísa, por favor? Pois é. Você vê o que dá irresponsabilidade quando você começa a não dar mais transparência à informação. A importância de você fazer saber ao público o que de fato está acontecendo. Né? Você trouxe os dados aí, não é, Ricardinho? E hoje também pegamos os dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, do Abramed. Você está com esses dados aí, o mesmo dado? Senão não repito, Ricardinho. Ou eu posso acrescentar esse? Pode acrescentar. Esse da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Vejam vocês, né? Os casos positivos aumentaram 501% em relação à primeira semana de maio. Tivemos carnaval, não vamos esquecer disso. 5 vezes, né? Vamos dizer assim, né? 5 vezes. É o que a gente acabou de mostrar aqui, de 6 mil para 35 mil. Exatamente. Né? Só nessa semana, agora nessa primeira semana de junho, né, você teve 143
1.000 exames, não é? Realizados. Né? E você teve um aumento positivo de casos em relação à semana anterior, agora em junho, em relação à semana anterior, você teve um aumento de positividade nesses exames de 43%. Este é o cenário. E a gente fica escutando, quando tinha pandemia, quando era pandemia. Quando estávamos na pandemia. Naquele tempo, né? É inacreditável uma coisa dessa. Não acabou. A OMS não foi avisada, já falamos isso aqui. Mas eu vou viajar, porque agora, com a pandemia assim, quer dizer, PAN, o que é esse prefixo PAN? Universalidade, totalidade, quer dizer, está no mundo inteiro. Aí a pessoa vai viajar. Não, eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos. Então, tá bom, o que vai fazer? Né? A gente vai continuar usando com aquela focinheira, né? Sem poder abraçar os amigos, beijar os amigos, que é isso mesmo que tem que ser. Né? Agora a gente tem que ser o indivíduo, a bolha, não é individual, para não passar. Você vê até o Lula, coitado, ficou lá. Ele e a Janja, né? Ele já é a terceira vez, sei lá, a segunda, ele foi em Cuba, foi agora. Quer dizer, é a segunda vez. Ele teve em Cuba e teve agora. Porque é uma nova cepa, né? Não é a mesma doença. É isso. Sim. E as vacinas estão correndo atrás. Né? Variante. Parece que a Moderna já conseguiu captar essa, mas a Moderna a gente não tem aqui. A empresa Moderna, né? A vacina Moderna. Então, vamos lá, vamos seguindo assim, mas as pessoas ficam dizendo, os mesmos eu escutei várias vezes, não, quando tinha pandemia, eu falei, não recebemos ainda a informação de que acabou. Eu trouxe aqui também, antes que o Yelmo se manifeste, ele pode se manifestar agora depois desse card, um card sobre a cobertura vacinal no Brasil. Né? A cobertura vacinal no Brasil, ela parece que avançou bastante, se a gente olhar os números assim rasteiramente, mas ela deu uma travada. Repare só no que a gente está mostrando agora. O percentual da população, isso são números em cima do percentual de população vacinável. O que é esse percentual? É gente acima de 5 anos de idade, porque crianças abaixo de 5 anos, elas não tomam vacina. Então, em cima dessa população vacinável, a quem já completou a fase de primeira e segunda dose são 83% da população. Tá? Esses 83% tomaram uma primeira e uma segunda dose que eles chamam de cobertura completa. No entanto, com as novas cepas, vai ser necessário tomar dose de reforço que já começou a ser dada para profissionais de saúde, para pessoas acima de 60 anos, como a gente, né? Que também já está, vamos dizer assim, essa já está disponível e é a quem eles recomendam, porque é grupo de risco, mas só que a dose de reforço só foi tomada por 53% das pessoas que têm direito. Quer dizer, só metade das pessoas que têm direito tomou a dose de reforço. E se a gente for olhar quem só tomou a primeira dose, quer dizer, que nem completou ainda, 89,22%. É pouco. Entendeu? Então, se você olhar aí, porque isso inclui quem tomou a completa, certo? E essas pessoas também tomaram a primeira dose. Você está olhando que 10% da população brasileira simplesmente não tomou nada, ficou na hidroxicloroquina. Você está entendendo? Ou não ficou fazendo nada, ficou fazendo imunização de rebanho. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um virologista dizendo, gente, que imunização de rebanho é essa? Nunca houve isso. E o que há é todo mundo se contaminar como rebanho, mas isso não significa que as pessoas vão ficar boas. Né? No começo, né, o governo principalmente teve essa tese, né? Inclusive o ministro da Saúde e seus assessores falaram isso, que não, porque isso aí vai contaminar rápido, e aí vai gerar anticorpo e vai ser, né, nós vamos combater essa doença dessa forma. E depois começaram aquelas mortes em cascata, uma coisa absurda, e havia expectativa ainda da própria ciência falando que a partir do momento que a vacina fosse avançando, o vírus não ia encontrar mais espaço para se multiplicar.
Porque ele é que nem alguém que vai batendo nas portas de um edifício de apartamento. Bate numa, não tem ninguém. Bate na outra, não atende. Então, uma hora o cara desiste, né? E, só que isso não aconteceu. Depois de 80%, Ricardinho, Maria Luísa e amigos do Blau, eu tinha expectativa que, quando atingisse segunda dose 80%, esse número fosse cair drasticamente, o número de contaminados. Só que não aconteceu isso. Depois dos 80%, o número de vacinados está se arrastando. Não chegamos ainda a 84% com as 2 doses, né? E isso aí já tem meses que está nessa situação. Não, e tem uma coisa que você não está citando, que é importante, que são as novas cepas. Na medida em que a vacinação é lenta e que as pessoas, né, não se vacinam, né, a doença ela se modifica, o vírus se modifica. O vírus se modifica. Na verdade, e essas pessoas que se vacinaram como nós estão sujeitas a pegar esse novo vírus. Elas estão um pouco mais protegidas? Com certeza elas estão um pouco mais protegidas porque tomaram a vacina anterior. Então, os efeitos da Covid são teoricamente menores, mas não sabemos se serão sempre, né? Porque a gente não sabe qual é o nível que essas cepas vão atingir. Isso é uma coisa que não dá nem para os cientistas decidirem como isso vai ser, né? Porque isso está sendo investigado. Como disse a Maria Luísa, a Moderna agora, que é uma empresa farmacêutica fabricante de vacinas contra a Covid, ela conseguiu identificar e criou uma nova vacina para essa nova cepa aí. Mas eu, por exemplo, que tive a Omicron, e eu já tinha me vacinado 2 vezes. Não adiantou nada, eu peguei a Omicron. Né? Não, a vacina não é para não pegar. Leve, a vacina, com certeza. Mas não tem isento de pegar de novo. A função da vacina é diminuir os efeitos, evitar a internação, evitar a UTI, né? E o que faz você não pegar é aquilo tudo que você e Maria Luísa disseram aí. É a máscara, o distanciamento e são as mãos limpas. Sobre variantes, Ricardinho, até agora, depois da Ômicron, não foi identificada nenhuma variante nova, entendeu? Foram subvariantes que estão sendo aí apelidados com números e letrinhas que a gente não consegue decorar porque são nomes que ficam ali nos laboratórios, né? Nem a imprensa divulga isso muito. Mas essas subvariantes conseguem driblar as vacinas, sim. Por isso que nós temos que ter cuidado enquanto as vacinas não vierem em peso para cá, porque a Moderna, antes chegou na frente, a Moderna não vem para cá. Nós não recebemos a Moderna. Eu gostaria de voltar a trazer a questão do comportamento social e da irresponsabilidade das autoridades. Né? Nós estávamos com um número baixíssimo. Aí manda tirar a máscara, traz o carnaval. Foi fatal, já era uma equação, já era uma tragédia anunciada. Né? Eu estou chamando isso de necrohedonismo. Né? As pessoas, de fato, ninguém aguenta mais, naturalmente, até porque não tínhamos essa experiência dessa virulência, aí literalmente, e houve um incentivo tremendo do genocida que ocupa o Palácio do Planalto, né, com essa tese que, inclusive, até as autoridades internacionais achavam que a tal imunização de rebanho funcionaria com esse vírus, né, que é um vírus muito novo, não funcionou, viu-se isso, né, mas eu quero voltar a sempre insistir nessa questão do comportamento social. Né? As pessoas estão vivendo um necrohedonismo, como se não houvesse amanhã. Musiquinha do Renatinho Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Só que acabam matando as pessoas. Eu queria lembrar também uma coisa, que dando um exemplo sobre isso, ontem, por exemplo, eu estive no estádio do Maracanã para assistir um jogo de futebol. Como é que você acha que eu entro no estádio do Maracanã para assistir um jogo de futebol? De máscara. Claro. Né? Eu fico de máscara 90 minutos, mais os acréscimos, mais o período antes e mais o período depois. Né? O tempo todo de máscara. Você não verá uma foto minha sem máscara no estádio. E o seu entorno? No meu entorno não havia um cara dali a 20 metros usando, outra pessoa não sei quantas fileiras acima usando. Mas já está todo mundo sem máscara, entendeu? E se abraçando, como foram 5 gols do Fluminense. Então,
Foi uma festa assim, muito... A festa do corona. Uma troca de coronas, assim, espetacular. Abundante. Mas é isso. As pessoas também não são incentivadas pela comunicação no estádio, pelo acesso. Isso eu estou falando do metrô. O metrô tem lá, use máscara, mas você entra no metrô do Rio de Janeiro, 30% das pessoas estão de máscara. Ninguém barra, ninguém exige. Estão, né? Enfim, você fica parecendo até às vezes um ET, entendeu? Sim. Porque você vai de máscara em alguns lugares. Outro dia mesmo me disseram, não, pode tirar a máscara. Eu falei, não vou tirar. Eu estou respeitando você e estou respeitando os outros aqui dentro. E me respeito. Né? Não é uma questão de ficar bonito, não é isso. Eu não vou tirar a máscara na sua presença. E era uma reunião, era um grupo de pessoas que não eram nem família, entendeu? Então, não dá. Né? Está muito difícil. Muito difícil mesmo. E antes de entrar até... Esse assunto me puxa um outro, entendeu? Que é a questão grave, que também nós falamos na semana passada aqui, da insegurança alimentar. Porque a doença, o corona, seria de maneira muito mais fácil de ser combatida se as pessoas tivessem um mínimo de situação para se proteger em casa. Exatamente. Né? Hoje mesmo, esse absurdamente, como é que é o número dele? Sei lá, 1, 2, 3 ou 4 filho do genocida aí, falou, quem ganha Auxílio Brasil de R$400 não precisa trabalhar. Essa pessoa não precisa reclamar de nada. Ele falou isso. Isso é uma declaração de hoje, quinta-feira. Flávio Bolsonaro. Não sei qual é o número dele lá na coluna. 01, 02. Na hierarquia bolsonariana. O Flávio é um. O Flávio é um. É um 01. Enfim, ele disse isso. Agora, nós estamos vendo... Essa semana veio à tona um número que é absurdo. 33 milhões de brasileiros vivem em estado de insegurança alimentar, né? Foram dados que foram levantados e divulgados. Agora, como é que é a situação de insegurança alimentar? É muito fácil dizer isso. Isso simplesmente é que o cara não tem capacidade de prover o mínimo de comida para ele, de alimento e caloria, para sobreviver. Ou seja, as pessoas chegam ao final do dia sem ter comido o suficiente para não terem fome, né? E aí, isso é obviamente o aumento desse número é consequência da falta de política social, da falta de emprego, etc., e também da pandemia, né? Na semana passada a gente mostrou aqui, eu vou pedir de novo para o Miguel mostrar esse card com os preços comparados, né, dos produtos. Esse card é muito claro, eu acho que merece ser repetido aqui no 60 Igual. É um card que mostra que nos últimos 3 anos, os preços de alimentos básicos cresceram muito acima da inflação declarada no período. Óleo de soja, batata, ovos subiram mais de 160%, o café subiu mais de 130%. Dessa lista de produtos aí que vocês estão vendo, 15 deles subiram mais de 100% no período de 2019 a 2022. A perda do poder de compra do real desde 2017 já supera 30%. Poder de compra significa que você tem real no bolso. E para quem não tem real no bolso? Entendeu? Poder de comprar o quê? Entendeu? Isso que é assustador. Você sai na rua, numa grande cidade do Brasil, a quantidade de pedintes por segundo aumentou assustadoramente. Você não consegue cruzar uma quadra sem que uma pessoa venha te pedir algum dinheiro ou tentar te vender uma coisa que você não quer, mas que, no fundo, ela está precisando que você dê ajuda a ela. Eu não estou condenando esse comportamento, fica bem claro aqui. Esse comportamento é a sobrevivência dessas pessoas. Tá? E dando mais um exemplo de Maracanã, desculpe, a minha fala está muito grande, porque eu estou muito revoltado. Não, claro. Ontem no Maracanã, nós estamos. na saída do jogo, como todo mundo sabe, quando você sai de um estádio, o que tem na entrada e na saída do estádio? Gente vendendo churrasquinho, vendendo
botando sua geladeirinha ali de isopor para vender água, vender cerveja, refrigerante. Sabe o que aconteceu, o que eu presenciei? A polícia PM indo para cima dessas pessoas e mandando elas se retirarem, porque elas iam baixar o cacete nas pessoas. A guarda municipal do senhor Eduardo Paes foi para cima dos vendedores, mandando eles se deslocarem. Ou seja, eu puxei um grito de fora Bolsonaro ali mesmo, entendeu? E fui acompanhado por algumas pessoas. Olha, você vai atacar as pessoas que não têm emprego, que estão ali fazendo um dinheirinho, que pode dar o alimento delas no final da noite. Isso é de uma covardia sem comparação, é uma vergonha. Entendeu? Não estão atacando ninguém, não estão cometendo nenhum crime. O Estado lida com a fome das pessoas na porrada, é isso. É a porrada verdadeira, real, e a porrada virtual também, né? O investimento no programa de fome caiu de 580 milhões para 89 mil reais esse mês, esse ano. 89 mil reais, gente, não dá nem para comprar quentinha, para distribuir aí para uma centena de pessoas. Eles acham que aí é que entra tal negócio do orçamento secreto. Até a Maria Luísa podia falar sobre isso, porque ela já falou isso no outro programa. O que os caras fazem? Eles pegam um orçamento, verba parlamentar, e começam a distribuir em troca de coisas. Entendeu? É ou não é, Maria Luísa? Olha, eu estou muito irritada com esse subtítulo aí desse... Bom, vamos por partes. Né? Saiu, né, o segundo inquérito nacional sobre segurança alimentar no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil. Não precisava nem entrar no contexto do Covid, né? Porque você tem tantos países no mundo que estão em pandemia, né? E que as pessoas não ficaram morrendo de fome. São 33 milhões, eu fiz questão de pegar os 1.000 e 100 mil brasileiros que não comem. Zerado. Se fossem 100 mil, a gente já deveria ficar revoltado. Pois são 33 milhões, sendo que 125 milhões e 200 mil, que são 58,7%. Olha, Ricardinho e Elmo, a gente tem muitos anos de estrada, né? Mas hoje eu confesso que quando eu vi esse dado, que você tem 58,7% da população brasileira, 125 milhões e 200 mil pessoas com insegurança alimentar. Almoça, não sabe se janta. Janta, não sabe se toma café. Toma café, não sabe se almoça nem se janta. Quer dizer, é uma loucura isso. Né? As pessoas não têm o básico para ficar em pé. Saco vazio não fica em pé, né? Aquela conversa. E aí aceita qualquer coisa que lhe é entregue, né? A verdade é essa. Porque fica um desespero, bate o desespero. E eu falei que eu estou chateada por fazer essa vinculação com o Covid, porque não é isso, não. É porque houve um desmonte das políticas públicas de proteção social desde 2016. Essa foi a ponte do futuro oferecida e construída por esses delinquentes que deram golpe num governo progressista e eleito da presidenta Dilma Rousseff, que poderia se chamar Joana Antônio, não importa. Né? A questão era a política que havia. Você tinha uma política de poder aquisitivo do salário mínimo. Hoje, você, com salário mínimo, você não consegue ter o básico que diz a Organização Mundial de Saúde. Casa, alimento, estudo, transporte e locomoção, você não consegue tem. Mais a cesta básica. O salário mínimo está abaixo de qualquer possibilidade de uma existência digna. Né? Então, você vê, né? Eu peguei aqui um dado aqui, lá da Fundação Getúlio Vargas, né? Exatamente, que essa segurança alimentar, hoje no Brasil, ele é 4 vezes maior que a média de 120 países pesquisados. Ele é 4 vezes maior. Quer dizer, as pessoas estão com fome, não estão comendo. Pronto, não estão comendo. E você, quando Cuba teve aquele período, como é que eles chamavam? Período excepcional, período especial, não é que houve
quando a União Soviética acabou, né? E eles ficaram 10 anos, eles ficaram sem recurso nenhum por causa do bloqueio, o assassino... Mais isolados ainda. Não é? As pessoas perderam 10 quilos, porque não tinham comida. Não é? Isso é um dado. 10 quilos de peso. 10 quilos de peso. Não é? Emagreceram. Emagreceu 10 quilos, e não foi porque fez comida diet, porque fez exercício, não, porque não tinha o que fome comer. Mesmo, né? Fome mesmo. E a partir daí a imunidade das pessoas baixa, elas adquirem doenças. Pronto, aí o Covid aí é a festa. Morrem. E aí eu vou trazer para vocês, desculpe interromper, mais um dadozinho de hoje, entendeu? Uma senhora chamada Daniela Marques, que vem a ser a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. No encontro da Associação Brasileira de Supermercados, ela defendeu a redução dos benefícios tributários concedidos a itens da cesta básica, ou seja, ela quer reduzir, né, o tributo, reduzir os benefícios de tributo a itens da cesta básica para focar no que é importante, entendeu? Porque talvez essa lista seja ampla demais. Entendeu? Nós estamos com esse número absurdo de mais de 33 milhões de pessoas morrendo de fome no país, e ela quer reduzir os benefícios dados aos itens da cesta básica. E foi aplaudida pela Associação Brasileira de Supermercados. É isso. Vamos conectando, que aqui a gente faz as conexões, né? Claro. As conexões são fundamentais. Né? Aqui é o nexo, claro. Aí eu lembro daquela música bacanérrima do João Bosco. Vocês lembram daquela música? Roncou, roncou, roncou de fome a cuíca, coisa dos homens. Pois é, eu vou até pegar aqui um pedacinho dela, porque eu acho... Alguém mandou assim, matar a cuíca, matar... Roncou, roncou, roncou de raiva a cuíca, roncou de fome. A raiva dá para parar, para interromper. A fome não dá para interromper. A raiva e a fome é coisa dos homens. É isso, a raiva e a fome é coisa dos homens. Agora, a raiva você interrompe, a fome não dá para interromper. A fome não tem como. A raiva você morre dela se você interromper também, né? Bom. Porque se você não liberar a sua raiva, seja canalizando para alguns... Precisa ser uma raiva organizada. É organizada, exato, canalizada. Exato. Não é sair atirando aí, dando arminha. E aí essa senhora que falou lá, propondo uma redução do subsídio, né, que ela estava dizendo, para alimentação, ia pensar 2 vezes antes de falar, né, se a raiva tivesse organizada. Né? Mas ela está, na verdade, na ponta de lança dessa política. Lógico. Entendeu? Porque ela é ponta de lança dessa política. Trabalha com o Paulo Guedes, né? Ela trabalha direto com o Paulo Guedes ali, que o pensamento dele é exatamente esse. Eu ouvi um depoimento no rádio hoje que me fez pensar, assim, refletir mais um pouco sobre isso, né? Uma pessoa falando que ela ganha salário mínimo e ela tem que pagar aluguel, comida e remédio. E ela tinha que escolher. Todo mês ela tinha que deixar alguma coisa fora. Aí eu pensei, gente, para quem está doente não pode parar de tomar remédio. Fome você não pode ficar. Então você vai deixar de fazer o quê? Pagar o aluguel. Por isso que as ruas das grandes cidades estão cada vez mais repletas de gente que nunca morou na rua e está morando agora. Aqui em Bom Jesus é uma cidade pequena e nós estamos tendo esse problema, entendeu? Estão aparecendo pessoas, algumas que vêm de fora, mas outras que se juntam, né? A população em situação de rua, ela se junta para quê? Para se proteger. E ela acaba, às vezes, um pouco perdendo a identidade, né? Às vezes você não sabe quem é daqui, quem é de fora. E está acontecendo isso no reportagem. Eles deram um número muito importante. Que o salário mínimo, hoje, para cumprir a necessidade básica de uma família, tinha que ser superior a R$ 6.300. Ou seja, 5 mil, mais de 5 mil reais do que está valendo hoje esse salário mínimo. O salário mínimo que já está previsto para ser reajustado abaixo da inflação.
abaixo, é abaixo pela primeira vez, entendeu? Pela primeira vez. Nem o vampiro fez isso. Preparar o terreno. Preparando. É porque na época ainda tínhamos uma tentação. Mas aí, pronto, aí acabaram com tudo. Muito grave, muito grave. Pessoal, bom, vamos. A gente vai voltar a esse assunto da fome aqui, que é um assunto permanente aqui no 60 Blau, da nossa preocupação, né? A gente já vem levantando essa questão há algum tempo. E hoje nós vamos entrar agora no assunto do desaparecimento do nosso querido Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari. Eu vou pedir para o Miguel rodar o vídeo dos desaparecidos, enquanto eu vou lendo algumas informações para vocês sobre o desaparecimento deles, tá? Como é que isso se deu, e nós vamos ter depoimento do próprio Dom, vamos ter aqui também, vamos trazer um depoimento de um indigenista. Vou pedir para o Miguel rodar aí o vídeo do Dom e Bruno desaparecidos. Por favor, Miguel. Então é isso. Eles estão desaparecidos nessa região aí, né, que é a região do extremo oeste do Amazonas, sem dar notícias desde o dia 5 de junho, quando eles partiram ainda de madrugada numa pequena lancha com um motor de 40 HP em direção à Atalaia do Norte, por uma viagem de 2 horas pelo rio Itacoaí. Eu escrevi errado aí no cartaz, deve estar aparecendo para vocês Itaguaí, mas é Itacoaí. Itacoaí. Esse rio aí que vocês estão vendo nessa foto, feita pelo James Martins, é um rio que vai serpenteando, e vocês viram ali como ele serpenteia no mapa. Incrível, né? Serpenteando essa região, tá? Fica dentro da terra indígena do Vale do Javari. Eles foram alertados sobre os perigos, era uma viagem de 2 horas, mais ou menos, que eles iam fazer, e essa região, ela costuma sofrer com a ação de narcotraficantes, tá? Principalmente do Peru, ali mas mais guerrilheiros e dos pescadores que trabalham e caçam para sustentar os criminosos, porque eles, na verdade, eles caçam ilegalmente dentro do rio para ficar com parte do peixe, né? Segundo o relato, o Bruno teria dito que iria muito cedo para evitar esse contato. E a verdade é que eles estiveram no local, no caminho, onde encontraram uma mulher, que era mulher de um cara que eles estavam procurando, e depois desse local, onde eles tomaram café e comeram pão, eles seguiram viagem. Tá? O vídeo está até mais rápido do que eu estou. O Miguel pode, se quiser, começar o vídeo novamente, né? Foi o último contato deles no dia 5, eles pararam nessa comunidade aí de São Rafael, tá? O que há é que as buscas deles só começaram 24 horas depois, ou mais de 36 horas depois. E entidades internacionais e governos estão mobilizados, é uma verdadeira comoção internacional, mas nada se sabe sobre o paradeiro ainda do Dom Phillips, que era jornalista do The Guardian, da Inglaterra, um dos jornais mais importantes da Europa e do mundo. Escrevia também para o Financial Times. O pessoal do Financial Times disse que em Salvador. O Bruno Pereira é um indigenista com anos de experiência na Amazônia. Ele estava afastado, pediu licença, mas continuava ali na luta dele. Eu queria destacar, Ricardinho, já que eu te interrompi aí, que, mais uma vez, assim como acontece nos casos de estupro, né, principalmente mulheres que são atacadas na rua, o governo, agentes do governo estão querendo culpar as vítimas. Hoje eu li que o presidente da FUNAI, que é um delegado da Polícia Federal, prefiro nem dizer o nome dele,
dizendo que eles erraram ao não avisar que eles iam fazer aquele trajeto e que eles estavam na área indígena sem autorização. Aí eu queria perguntar, né? Alguém vai ver, e nosso programa está começando a se espalhar bastante, alguém vai ver e talvez chegue a pergunta lá em Brasília. Os garimpeiros pedem autorização para entrar na terra indígena? Os madeireiros pedem autorização, os caçadores, né? Eles pedem? Não, estão lá dentro. Estão lá dentro ameaçando a integridade dos povos indígenas, povos esses que muitos não têm contato, né, com a gente, com o homem branco, e sem contar de destruir as reservas que não estão nem em demarcação, estão demarcadas, são reservas que já são realidade. Então, isso aí é uma coisa muito grave mesmo, a gente querer culpar a vítima. Eu acho que a gente pode até apontar alguns erros, de repente, até pode. Ali é uma área muito remota. Infelizmente, a gente tem que se conformar, mas são mais de 120 horas desaparecidos, e infelizmente, a gente tem que começar a pensar na hipótese que vai ser muito difícil encontrá-los. É muito triste, muito duro fazer isso. Cada vez que eu vejo a mulher dele fazendo apelo na televisão, eu me emociono também, eu me comovo. Né? Porque ela estava longe do marido dela já algumas semanas, né? Ela mora em Salvador, muito longe, né? E agora ela está vendo que a possibilidade de rever o marido vivo é muito pequena. Então a gente tem que destacar isso aí. Não são culpados, eles são vítimas. Resta saber de quem. Nós temos que lutar agora para descobrir quem praticou isso contra eles. Alguma coisa contra eles foi feita. Espero que não seja a pior de todas. Bom, vamos lembrar, né? Uma declaração: não ficará uma terra indígena demarcada. Acho que todos lembram dessa declaração. É muito feita na campanha pelo genocida, em 2018. Não é? Pois é, na campanha. Então não ficará nenhuma terra indígena demarcada. E vamos lembrar também da nota do Exército, dizendo que ainda estava esperando ordens superiores aguardando. O posto avançado lá na Amazônia, aguardando ordens superiores para poder agir. São coisas que a gente não vai esquecer, né? Então é isso. E eu acho que talvez corramos o risco de acrescentar o mantra "Quem matou Marielle?" Onde estão Dom e Bruno? Talvez isso vire um outro mantra, né? Onde estão Dom e Bruno? E eu queria acrescentar mais uma coisa, até esse dado que você trouxe aí, eu fiz questão de não colocar essa carta absurda, essa coisa escrita pelo Comando Militar do Amazônia, dizendo: estamos de prontidão e aguardamos ordens superiores. Isso quando já tinha mais de 24 horas do sumiço deles, né? E como uma notícia nova, enquanto nós estamos aqui gravando esse programa, no dia 9 de junho, eu trago a informação de que o encarregado de negócios do Reino Unido no Brasil, a senhora Melanie Hopkins, que está hoje na embaixada, solicitou ao governo brasileiro que se faça todo o possível para localizar o jornalista Dom Phillips e o servidor da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. Quer dizer, já começam os governos a se mobilizarem para cobrar do governo brasileiro encontrar as pessoas. O Dom Phillips, como eu disse, estava há 15 anos no Brasil e não é a primeira vez que ele vai à Amazônia, né? Numa das últimas visitas dele, teve entre uma tribo de índios que ele estava pesquisando, porque ele estava produzindo um livro-reportagem sobre os povos da floresta. Vamos ouvir a palavra do Dom Phillips conversando com a tribo indígena. São os lugares mais protegidos na Amazônia. Todo mundo
as terras indígenas são os lugares mais protegidos na Amazônia, todo mundo sabe disso. Aí eu pedi para vir para cá, para entender como vocês lidam com isso aqui, como vocês se organizam, como é todo esse processo. Ele falou dessa reunião, então eu vim para acompanhar um pouco disso, ou aprender um pouco com vocês, como é essa cultura, como vocês veem a floresta, como vocês vivem por dentro, como vocês lidam com essas ameaças que vêm, de invasores e garimpeiros e tudo mais. E agora eu estou fazendo um livro para uma editora inglesa sobre essa questão da conservação na Amazônia. E andando muito na Amazônia, conversando com pessoas, e uma parte muito importante desse livro é a proteção dos povos indígenas, o protagonismo. É isso. Eu posso aproveitar e dar uma informação, Ricardo? Claro. Não é? A jornalista, diretora da Infoamazônica, do site Infoamazônica, Juliana Nori, ela recebeu o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha 2022 na modalidade Jornalismo Ambiental, porque ela relatou os efeitos dos incêndios florestais na saúde. Então, o mundo está mesmo mobilizado. Então, parabéns a Juliana Nori, nossa colega, diretora do site Infoamazônia, que fez esse serviço e, em nome de todos nós, ganhou esse prêmio. Parabéns mesmo, realmente. A gente precisa cada vez mais, inclusive, como eu estava falando no início do programa, o Rubens Valente, que é um jornalista investigativo, que escreveu um livro sobre a luta indígena entre fuzis e as flechas. Os fuzis e as flechas. Os fuzis e as flechas. Ele ia participar conosco aqui, mas ele foi chamado de última hora para a região amazônica, para ir a Tabatinga, iniciar uma reportagem sobre as consequências do sumiço do Dom Phillips. A gente está tentando ainda contato com ele, mas não sabemos se vamos conseguir ainda conversar com ele até o final dessa edição. Mas ele certamente virá numa próxima edição aqui do 60 e Blau para conversar com a gente. O Dom Phillips também esteve, em 2019, com o Bolsonaro numa coletiva que ele deu à imprensa estrangeira em Brasília. Vejam a pergunta que o Dom Phillips fez ao Bolsonaro. Se liga. Estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? É isso. Chega. É essa resposta que o cara tem para o Dom Phillips. Não, já tinha todos 2019. É nítido o desconforto dele, né? O desconforto dele com qualquer pessoa, com qualquer alguém que vai inquiri-lo, ele já não gosta, né? Não, e reparem, a Amazônia nossa, esse nosso é só um plural majestade, que a Amazônia é dele, não é? A Amazônia é dele, é isso que ele está falando. Eu faço o que eu quero, a Amazônia é minha. Ele é o Estado, né? Ele é o Estado. Ele define, né? É de uma falta de respeito essa resposta, porque é assim, primeiro é a falta de conhecimento total de como se lida com a imprensa. Segundo, é a falta de respeito com que o cara que é o chefe do Estado brasileiro responde a uma questão que é essencial para o mundo. Quer dizer, ele não está preocupado com isso. Né? A verdade é essa. Ele não só não está preocupado com a vida do jornalista, ou com o jornalismo, ou com o respeito, não é isso. Ele não está preocupado com nada que diz respeito à vida do povo brasileiro. Né? Porque a Amazônia
ela é patrimônio universal, mas mesmo sendo do povo brasileiro, ele deveria responder. Exatamente. Ele é um nacionalista de fancaria. Ele é um patriota de fancaria também. Ele não tem preocupação com cultura, né, com educação, com meio ambiente, com saúde. Do que ele entende por cultura, por educação. A preocupação Exato, dele... eu acho que ele tem preocupação, sim. Ele tem preocupação em transformar a cabeça das pessoas para entenderem cultura, educação, saúde, meio ambiente de outras maneiras, de maneiras reducionistas, maneiras preconceituosas, né? Maneiras ultrapassadas, inclusive, né? Porque é um pensamento completamente ultrapassado, que está preso à visão do século XIX, do que era... Eu vou mais longe, né? Ele é pré-Revolução Francesa. Ele é pré os princípios da igualdade, fraternidade, égalité, fraternité... Qual é a outra, a terceira que eu esqueci? Fraternité, égalité, liberté. Fraternité, liberté. Liberté. Ele é pré-Revolução Francesa. Liberté para ele é poder falar o que quiser, né? Mas, inclusive, falar crimes, né? Incitar crimes. Tem uma coisa muito interessante. O Roland Barthes, um semiólogo, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Parece uma brincadeira de palavra, mas não é não, ou de sentido, mas não é não. Ele diz assim: fascista não é aquele que te impede de dizer alguma coisa. É aquele que te obriga a dizer uma coisa. Se você não disser que o país está ótimo, você vai ser decapitado. Não é? Ele não está impedindo você de dizer que o país não está bem, não. Não, ele te obriga a concordar com ele. Ele te obriga a concordar com ele. Então, esse homem aí é o retrato do fascismo em todas as nuances. Na explicitação, que ele não pôde ainda fazer com toda a literalidade, porque ainda vivemos no estado de exceção, não é? Mas, se ele triunfar, o triunfo da vontade acontecer, vamos ficar numa situação muito... impossível, eu diria. Impossível. Não, é impossível de persistir no país, né? Porque vai ser a gente tem que lutar mais do que nunca, e aí é um chamamento mesmo à luta, o chamamento que nós fizemos até na semana passada aqui no programa, é um chamamento ao engajamento das pessoas na luta contra essa visão de mundo. E essa não é só a visão de mundo, é esse mundo que tentam nos impor com o controle do Estado brasileiro. Né? Esse mundo de morte, de fome, esse mundo atormentado, sem futuro plausível, né? Por exemplo, dando um exemplo bem assim, rasteiro e conectado com o que está acontecendo com o Dom Phillips. Essa semana, 3 funcionários da FUNAI pediram demissão do cargo, tá? Caras indicados pela gestão do Bolsonaro. Sim, exatamente, cargo de confiança. Né? Um era um delegado da Polícia Federal, que era até então o diretor de proteção territorial, tá? Da FUNAI. Essa semana, quando houve no Congresso essa homenagem a uma sessão solene por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, muito simbólico, aliás, que tenha acontecido esse caso no Dia, né? Mundial do Meio Ambiente, porque é desde 5 de junho que eles estão desaparecidos. Exatamente. Né? Nessa sessão solene, que falou o Otávio Costa, por exemplo, presidente da ABI, condenando o governo por permitir mais um ataque a jornalista, também falou um servidor da FUNAI, o Gustavo Freire. E ele, que também é jornalista, denunciou o provável crime contra Dom Phillips, né? E contra o colega dele, que inclusive foi chefe dele na FUNAI, o Bruno Pereira. O Gustavo disse que o que esse governo está fazendo com a FUNAI é absurdo. E a FUNAI vai entrar em greve a partir do próximo dia 13, na semana que vem. Vamos ver o vídeo com a fala do Gustavo Freire na Câmara dos Deputados. Eu queria que vocês comentassem. A FUNAI está em estado de greve por uma assembleia tirada hoje, às 8 horas da manhã. Dia 13 faremos uma paralisação nacional, onde todos os servidores prestarão homenagem a esse guerreiro que a gente espera que não esteja morto,
e que possa ser encontrado em algum lugar perdido na floresta, que é hoje o melhor dos cenários da nossa imaginação. Estar perdido na floresta hoje é melhor do que estar sendo torturado por narcotraficantes ou estar sendo comido por piranhas depois de um tiro. Eu queria deixar meu abraço à Bia, a mulher do Bruno, que está cuidando dos seus 2 filhos pequenos, que nos viu ontem nas manifestações e mandou mensagens de agradecimento. Eu queria deixar um abraço para a mulher do Dom Philip, que vive no Brasil e deixou o seu país para fazer parte da nossa luta. E eu queria abraçar todos os jornalistas que hoje veem essa ameaça à liberdade de imprensa constante e rotineira no possível morte de um de nós. Eu também sou jornalista de profissão. O Bruno também era jornalista de profissão. E talvez esse seja o motivo pelo qual ele levantou tantas pautas. Ele conseguiu fazer filmes com o Contato dos Corubo, ele conseguiu matérias em muitos jornais importantes, onde mostrava os agruras que ele passava na sua carreira de servidor público concursado. Ser servidor público era uma carreira de segurança, e hoje é uma carreira de medo, de morte, de receio, de violência e de ameaças. A gente espera que isso tenha fim. Obrigado. Eu posso falar uma coisa? É muito triste. É um orgulho estar no Blau, viu? Foi no único lugar em que eu vi isso, porque eu não assisti toda a cerimônia. Parabéns, viu? Estou muito orgulhosa de estar aqui participando do Blau aqui. A gente tem que dar voz. Eu tô até eu fico emocionado com essa também. Não, eu fico também. Estou aqui me triste. Controlando aqui. Olha, e você vê que coisa importante nesta casa, no parlamento, você ter o depoimento, a fala do Otávio cobrando, não é, das autoridades uma ação para o caso, coisa que foi imediatamente do próprio parlamento, isso foi encaminhado, e este rapaz maravilhoso falando estamos em estado de greve, isso dentro do parlamento. Olha a diferença para quando esse assassino nazista, genocida, tudo um pleonasmo, né? Quer dizer a mesma coisa, não é? Chega e fala em nome de um torturador, dedica o voto, não é? Esse realmente, hoje nós tivemos um momento excepcional nesse dia, dentro de um parlamento democrático. Poxa, sensacional. Parabéns, Ricardinho. Olha, muita honra de estar aqui. Parabéns para o Gustavo, né? Porque para o Gustavo é de uma coragem chegar num parlamento que também é um ambiente democrático, mas é um ambiente que a gente sabe pela maioria das pessoas que estão lá, né? Quem está fazendo orçamento secreto, né? Quem é que está desviando verba que deveria estar financiando e protegendo a terra indígena, financiando o trabalho da FUNAI para proteger, financiando a Polícia Federal e o Exército para proteger nossas fronteiras, né? Dando suporte ao genocida. Enquanto ele está, na verdade, ao contrário, financiando a grilagem nas terras, é a entrada do garimpo ilegal, né? É a mineração ilegal, como nós já trouxemos aqui no Blau e outras vezes. E me orgulha, ao mesmo tempo que eu fico muito triste, a ponto de me emocionar, me orgulha que a gente tenha servidores públicos, e não só servidores públicos, gente engajada nessa luta, porque essa luta não está perdida, entende? Essa luta é de nós todos os dias. Ela não está perdida. Hoje são duas categorias, né, dos servidores públicos e dos jornalistas que viraram alvo, né, alvo da truculência, de agressões pelas redes sociais e de agressões reais também, né? Hoje em dia você sai na rua, você já sai, né? Aqui em Bom Jesus é na cidade pequena, tranquila, mas você sai meio com medo, porque esses caras te perseguem nas redes sociais, eles sabem quem você é, onde você mora. A nossa vida hoje é exposta. Por menos que a gente se exponha nas redes sociais, esses caras que têm intenções das piores possíveis, eles pegam qualquer foto sua e identificam qual é a sua rua, qual é o café, onde você vai tomar um cafezinho.
Então, virou um risco. Mas isso aí não pode nunca, né, calar a nossa voz, é a nossa função mesmo, como esse colega fez lá no parlamento, no Congresso, a nossa função é denunciar isso aí. A nossa voz, a nossa luta é essa, é denunciar, é esclarecer, é mostrar e fazer as pessoas refletirem sobre o que nós estamos vivendo hoje nesse país. E utilizar as nossas redes também, né, que eu acho importante, não só utilizar aqui o Blau, mas nós, como pessoas físicas, etc., utilizar nossas redes para divulgar as ações positivas que são feitas nesse sentido, né, porque há muitas ações positivas, aqui nós estamos denunciando ações negativas, mas há ações positivas sendo feitas, né, movimentos importantes sendo feitos pelo MST, pela juventude que está estudando as fronteiras brasileiras, né? Petroleiros. Pelos petroleiros que estão tentando proteger o pré-sal, do movimento que está sendo feito nesse momento no Congresso. Hoje o governo lançou um projeto de lei para acabar com o pré-sal de vez, né? Ele já lançou no Congresso Nacional um projeto de lei para acabar com o pré-sal brasileiro. Os eletricitários que têm menos visibilidade, mas que estão nessa questão da Eletrobras, né? A questão da Eletrobras. Então, existem muitos movimentos positivos sendo feitos. Eu acho, e a gente tem que usar nossas redes para que isso seja divulgado realmente, né? A gente nem preparou um quadro especial sobre a Ucrânia, porque eu acho que nós vivemos a nossa Ucrânia aí essa semana muito fortemente. Eu queria perguntar para o Yelmo se ele tem alguma coisa a nos atualizar sobre a Ucrânia essa semana, que você acha relevante, Yelmo. Infelizmente não, porque assim, a gente queria sempre dar uma boa notícia, né? Dar um passo assim, em direção da resolução, da paz, apenas que agora se criou esse impasse dos portos, né? A Turquia está negociando com a Rússia, porque depende demais dos grãos da Ucrânia e está querendo que a Rússia libere os navios que estão presos lá em Mariupol e outros portos ali. E a Rússia dizendo que a Rússia quer que a Ucrânia retire todas as minas, inclusive de Odessa, né? Que eles chamam de Odessa, né? Para a gente, Odessa, onde a Rússia não chegou ainda, mas é o porto mais importante ali do Mar Negro, e eles estão querendo fechar todas as... O objetivo é fechar as saídas todas da Ucrânia para o mar. Então está um impasse criado nisso ali, e ontem, inclusive, um jornalista falando... Diga. Sim, alguém quer falar? Deu uma variada aí em você, deu uma travada, mas pode falar. Ah, tá. Perguntando se o Putin já tinha vendido os grãos que ele tinha roubado da Ucrânia, né? Lavrov deu até uma risada, assim, deu uma ironizada, né? Mas que aquilo ali aquela história, é uma moeda de troca, é uma questão que, da mesma forma que fazem um bloqueio de tudo que tem a ver com a Rússia hoje, a Rússia também está usando suas armas. E tomara até que sejam menos armas de fogo, de bomba, de explosão, né? Que também do outro lado tem uma freada nisso aí, uma redução, e que se chegue ao ponto de negociação, né? De diálogo, de estratégia, de diplomacia, basicamente, né? Mas, infelizmente, na imprensa geral, pelo menos aqui no Brasil, a guerra deu uma esfriada. A guerra nunca é fria, né? A guerra mata a gente, a guerra destrói, mas em termos de notícia, sabe, deu uma... Eu acho que tem uma informação, né? Que você está com muita informação e às vezes escapa, né? Eu vou acrescentar. A Rússia já conseguiu dominar a cidade de Kherson, que fica lá ali na península da Crimeia, não é? Que é uma cidade portuária também, sim, no Mar Negro, uma cidade industrial, de indústria naval, né? E onde 43% da população fala russo e quer um plebiscito para ser cidadão russo. Isso a administração de Kherson já disse que isso vai ser feito ainda esse ano, que vai haver esse plebiscito, como houve no Donbás, né? Então, vai haver esse plebiscito para ver se eles passam a ser cidadãos, se aquilo passa a ser
da Rússia eles sejam cidadãos russos. Isso é muito interessante, né? Você vê aquela região ali, vai acabar, porque tudo podia ter sido resolvido de outra forma, não é? Agora, de fato, a Ucrânia está perdendo território, né? Vai perder território. 20% hoje estão na mão do Pois é, e controle agora russo. só falta, como você disse, só falta Odessa, que eu acho que eles estão guardando para o final, né? Agora, então, quer dizer, eles estão querendo esse plebiscito para aderir, para entrar na Federação Russa. E tem um dado interessante. Sabe quem nasceu em Kherson? Vamos Quem? lá. Não. Vamos lá. Apostas. Dá uma dica. De que área? O cara que inventou os cintos Kelson. As malas Kelson. Malas. É Kherson. Na verdade, Maria Luz, é Herson. Tá bom. É Herson. Herson. Então, não é fonético, a gente não lê, não fala o que lê, que nem parece língua inglesa. Exatamente. Não, essa transliteração aí pelo K e o H é a letra Rá do russo. Então, Herson. Letra Rá. Sabe quem é de Herson? O Trotsky. Poxa! Grande! Trotsky nasceu em Herson. Lied Davidovich Bronstein. Ele, exatamente, né? É. Então, quer dizer, você vê, não é pouca coisa, né? E tem uma outra coisa também que eu apurei, não é? Essa cidade de Herson, né? Ela é do século XVIII, e sabe por que ela foi fundada? Pelo príncipe Potemkin, que dá nome ao navio. Pationkin. Dá nome Que ao lá eles chamam de Pationkin. Pationkin. Pô, mas aí isso você quebra uma coisa na minha cabeça, você quebra um imaginário. Eu sempre achei que era Potemkin. Agora eu vou ter que falar Pationkin. Não, de jeito nenhum. Isso quebrou meu sonho de jeito nenhum. É que nem da juventude. É que nem eu falo com um amigo meu que é filho de alemão. Blau também é cultura. Blau também é cultura. Eu acho muito mais bonito falar Avenida Niemeyer, mas na verdade o nome é Niemeyer, alemão é Niemeyer. E outro dia que eu aprendi como é que era Brecht em alemão. Brecht. Aí eu falei, eu vou continuar falando Brecht. Ela falou, não, tá bem. Eu sou a favor, eu sou assim um linguista que não fala língua nenhuma, mas eu sou a favor do seguinte, se você não sabe a pronúncia naquela língua, fale em português. Falando nisso, falando em português, eu queria pedir ajuda ao Miguel, porque nós vamos quebrar o roteiro aqui. Eu vou chamar, Miguel, aqui é o vídeo do cara aqui que está ensinando português, com esses probleminhas de português aí, que é uma língua tão complicada, né? Mas para o Yelmo é muito fácil. Pode rodar. A gente fomos na praia, não, cê nem foi. A gente foi à praia, ué, mas você foi. Não, eu não fui, então a gente foi, mas você não tava lá. Eu só quero ajudar. Eu tô falando errado? Tem que usar nós, né? Pode ser. Nós fomos na praia, tava chovendo. Me dê 500 gramas. Ok, 500 gramas. É 500 gramas. Foi o que eu falei, 500 gramas. 500 gramas é o mato e 500 é o peso. Amigo, você quer mato ou você quer queijo? Errado. Eu quero 500 gramas de mortadela. Então é 500 gramas de mortandela. Não, é mortandela, mortandela. Amigo, eu não tô te entendendo. Me dá meio quilo desse negócio aqui, vai. Tá, vai querer junto também? Querer o quê? Junto. Qual problema? Amigo, o problema é todo seu. Vai embora mesmo. Seu ignorante. Xuxa, a Sasha sumiu, me ajuda a achar a Sasha. Xuxa, a Sasha sumiu. A Sasha sumiu. A Sasha sumiu. Não, Rafa. Xuxa, a Sasha sumiu, me ajuda a achar a Sasha. A Sasha. Achar a Sasha. Sasha. A Sasha. Amigo, eu já fechei o registro. Registro do banheiro. Registro, eu já registrei. Que foi? É o registro lá de dentro. Para, por favor. Que tá embaixo da tábua. Muito bom. O português é muito fácil, pô. Agora, registro não é aceito. Agora, em Portugal, registro é registro. Não tem o R, é registro. Aí é outra coisa. Mas é genial isso, não é? É genial, não. A criatividade a criatividade Ok, então o português é uma língua fácil, né? Mortandela, uma grama, 500 gramas, 500 gramas. Identidade.
O estrangeiro chega aqui e fica louco, pira, né? velho? Não Pira dá. total. Não Você dá. quer ver um exemplo que eu sempre dou? Uma palavra só, é só mudar o acento, são 3 coisas, ó. Sábia, sabia e sabiá. Como é que você explica isso pro cara? Que mudou o acento ali, é uma palavra só, né? Gente, já que a gente está no momento de descontração, deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. A minha carteirinha de 60 anos. Vamos ver se dá para ver. Acho que não está dando pra ver. Encosta na tua camisa que dá para ver. Aqui. Não sei aí, se vocês vão conseguir isso, sobe ver. aí. Sobe aí. Quem tem menos de 60 anos não tem uma carteirinha dessa. Puxa vida, eu não estou com a minha carteirinha aqui de gratuidade. Clube dos Grumetes do Capitão Furacão. Caramba! Eu entrei na Globo antes do Ricardinho, olha aqui. Caramba! Calças Fiord, TV Globo, Canal 4. Nossa, que essa aí, Fiord, então é demais. Eu me lembro. Lembra? Das calças Fiord, Patrocinava o Capitão Furacão, entendeu? Sensacional, calças Fiord. Era de Isso desapareceu da noite pro dia. Era uma espécie de calça de brim, né? Era meio um brim, E não sei para onde foi parar. Era a versão leve brasileira? Isso, antes de chegar na como é que é, daquelas dos anos 90 lá, que era... O S-Top, né? A própria Leves, né? Nossa. Você sabe que o S-Top, vamos falar nisso, o S-Top, o Brasil exportava para a União Soviética essa calça. Sim, sim. Só que não era o S-Top, era CCCP Top. Eles faziam questão, rapaz, Claro, pô. Era, né? CCCP pra gente, né? Ai, meu então tá aí, gente. 60 anos chegando. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? De poder estar entrando agora oficialmente para esse clube. Agora você não é mais Mari. Bem-vindo. Já está na hora de fazer aí o seu cartãozinho de idoso, entendeu? Isso. Vai parar na vaga de idoso também. Exatamente. Fila do banco, da loteria. Já vamos começar, vai ficar feliz da vida. Eu sou felicíssima. Mas tem que ficar, sabe por quê? Que eu sempre falei isso, olha, dos 21 aos 60 anos, você não tem vantagem nenhuma nesse país. Entendeu? Você não paga MEI em nada. Nós precisamos lutar para isso, para a gente não perder isso, hein? Exato, porque estão querendo derrubar isso e empurrar para 70 anos agora. Esse desmonte. Aí quer ver? Saiu agora no STF. Vou ler rapidinho para vocês aqui, ó. O STF aprovou agora à tarde, né? Uma lei que vai impactar no julgamento da revisão da vida toda. Os votos dos ministros aposentados vão valer por 8-1. Então, o Marco Aurélio Mello, que já se aposentou, voltou a favor da gente, a favor dos aposentados. Eu não sou aposentado ainda, mas serei, se Deus quiser. Então, olha, os votos dos aposentados proferidos em julgamento em plenário virtual e que foram destacados para plenário físico continuarão válidos. Ok. Então, mas não nos julgamentos futuros, eles não votam. Eles... Não, eles já saíram e não votam, mas os votos que eles deram no virtual, entendeu? E vão ser homologados, vão continuar valendo. E aí foi uma vitória. Queriam revisar isso? O voto estavam contestando, por isso que foi colocado em plenário, e o plenário deu um resultado aí de 8-1, não sei se alguém se absteve, alguém está doente, né? Não, deve ter sido o Cássio com K, que deve ter. Sim, mas cadê o Mendoncinha? Não, Mendoncinha tem tomado uma certa tendência. Está fazendo estou falando, mas somando 8 mais 1, falta pelo menos... O presidente não vota nesse caso, né, eu acho. Faltou um aí. Não, nem achando que o caráter mudou, só estou dizendo que... eu acho que a tendência é tomada com áreas políticos, né? Ele está sentindo que o barco está mudando e tal, de direção, né? O vento mudou e tal. Medindo ali o espaço dele. Tentando garantir aí um futuro mais ou menos razoável, né? Ser convidado para os jantares, etc. Os jantares, Apesar eu acho que o Mendonça tem a maior cara daquele sujeito retrógrado, aquele cara assim... Claro que sabe, terrivelmente tudo. Ele tem cara, mas ele tem se portado melhor que o Cássio. Nas votações em geral, ele tem se portado melhor. A minha opinião é essa daí. Eu não consigo elogiar. Então, vou retirar o melhor, é menos pior. Pior. Vamos falar nisso, vamos pedir para o pessoal que vai se inscrever no canal aqui, que vai fazer o like, vai compartilhar, para dizer aí quem é menos pior,
Nuno Marques ou Mendonça? Cássio com K. A terceira, as duas. Não, tem que ter uma terceira opção. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, ok. Menos pior, né? Nenhum dos dois, né? São todos muito piores, né? Então, deixe seu like, compartilhe o programa, se inscreva no canal e vote. Quem é menos pior? Nuno Marques, Mendoncinha ou nenhum deles? Nunes Marques. Nunes Marques, exato. O famoso Cássio com K. Ai, meu Deus do céu, estamos bem. Bom, então, queridos, nesse sentido, vocês se lembram do nosso gambazinho, né? Claro! Vocês se lembram do Gambola ou do Bazinho, né? Que a gente ficou aqui do nosso mascote. Do nosso mascote. Mas você sabe, eu ainda não vou declarar meu voto, mas prometo declarar meu voto na semana que vem para desempatar esse negócio aí. Estarei ansioso. E espero que as pessoas também votem. É Gambola ou é Bazinho? A gente cria uma enquete, vai deixar no canal lá para vocês votarem. No chat, na próxima vez. Então, você sabe que ele está rodando o Brasil, né? Vejam onde é que ele foi parar. Nossa. Esse menino anda, né? Olha só. Olha lá aí. Ele é muito sociável. Tá na balada? Tá na balada, rapaz, do forró. Tá na balada do forró. Aí, olha aí, ó. Olha só. Ainda tá comendo uma coisinha. Tá comendo uma coisinha, as pessoas estão olhando para ele. É um tira-gosto ali, ó. Dá para tirar o áudio aí, Miguel, para não dar problema, e a gente vê até o final, porque as pessoas vão se assustar com ele quando olhar lá para cima. Olha lá, a carinha dele, ó, tá de boa, olha lá. Neguinho tirando foto, ele tá de tranquila. Olha só. Ele posa para as fotos. Eu adoro esse bichinho, gente. É um pirulito que ele está comendo? Ele tá com um pirulito na boca. Que barato! É demais, é demais. É o gambá Kojak. Tá com um pirulito na boca. É o gambá Kojak. Vocês lembram do Kojak? Pegou o pirulito, ela tá na patinha e ele tá mordendo. Ó. Olha só, cara. Você sabe que o meu símbolo era o lobo-guará, mas já estou começando assim a ficar muito movida pelo gambazinho. O gambazinho vai ser o símbolo do 60 e Blau. A gente vai fazer. Nosso mascote. É isso aí. Não pode então, ser. Olha só, hoje eu não estou com dicas culturais, eu não trouxe nada, sinceramente. Eu acho que a gente tem que dedicar a nossa cabeça e nosso tempo aí ao Dom Phillips, homenagear o Dom Phillips, homenagear o Bruno Pereira, que são as mais novas vítimas desse governo absurdo que matou 667 mil pessoas de Covid. Aliás, recomendo o filmezinho do Gabriel Mesquita, que está rodando na internet, como dica cultural, fica aí. O filme se chama Eles Poderiam Estar Aqui. Esse filme está rodando na internet. Eu não exibi aqui por questões de direitos, mas vou tentar conversar com o Gabriel para trazer no próximo Blau para a gente ver. Na verdade, o filme é um teaser de um longa-metragem que o Gabriel Mesquita está tentando fazer sobre a Covid. Tá? É uma dica cidadã, né? Está muito bem editado. Busquem na internet para assistir. São 3 minutinhos. E quem quiser colaborar com o Apoie-se que ele botou, acho que vale a pena apoiar, porque é uma iniciativa muito interessante fazer um documentário sobre as dores que tivemos por causa da Covid e as dores que continuamos tendo por causa desse governo genocida que assassina os jornalistas, que assassina servidores públicos, que assassina indígenas, que permite a invasão de terras indígenas, que assassina a nossa memória e nossa origem, na verdade. Então, em silêncio aí que nós vamos... passando a bola para vocês, antes de terminar, para vocês falarem um pouquinho. Eu quero dizer que é muita honra estar aqui, nesse Blau, né? E também sugerir um filme, né? Nossos Mortos Têm Voz. Um filme importante, é um filme de 2018, que infelizmente não sai de cartaz. É um documentário de 31 minutos da
produtora da Quiprocó Filmes. Nossos Mortos Têm Voz. Que é sobre os mortos assassinados na Baixada Fluminense. Né? Isso, no Rio de Janeiro. Na verdade, sobre as dores das mães. Né? Das mães. É um filme, são depoimentos das mães. É um filme necessário, muito necessário. Filme que perderam seus filhos das formas mais brutais, algumas assistindo. Né? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena ver que essa tragédia tem que ser contida e é inaceitável. Parabéns para o Fernando e para o Gabriel, que são os diretores e roteiristas do filme. Eu realmente não tenho uma dica mesmo cultural, eu não preparei, né, mas eu queria deixar aqui um abraço de solidariedade à esposa do Dom Phillips, do Bruno também, a esposa dele, né, que elas têm muita força para enfrentar e é aquele negócio, a esperança é a última que morre. A gente sabe que é muito difícil, mas tem que... Né, é a esperança. E agradecer também o Rubens Valente, que ele acabou de ver as mensagens que eu mandei para ele, mas ele está em trânsito, Tabatinga, o Ricardinho, era só o último lugar que ele ia conseguir chegar de avião. Depois ele ia começar a se deslocar por terra ou por rios, e é uma luta muito, é uma viagem muito dura até ele chegar na região lá. Então eu queria agradecer que ele se dispôs a participar e com certeza não vai faltar oportunidade. Tomara que seja no próximo, né? Vamos ver se Vamos já deixar um pedido aqui para o Rubens, que além de participar ao vivo, que ele mande um vídeo para nós aí pela internet para a gente exibir no próximo Blau, do trabalho que ele está fazendo lá. Se ele puder gravar com o celular mesmo, uma coisa do depoimento do que ele está fazendo, a gente já agradece, porque nós vamos contar a história do Rubens, que é um dos jornalistas perseguidos por essa ditadura da justiça, ditadura, enfim, de uma imprensa tradicional. Financeira absurda, também, né? Financeira, exato. É isso. Ricardinho, vamos dar parabéns para o Ielmo. Parabéns para o Ielmo! Obrigado, gente. Valeu. Esse, com certeza, será o melhor 60 anos que eu vou fazer na minha vida. Ficamos com a imagem aí da busca. Onde estão Bruno e Dom? Até o próximo Blau, gente. Até o próximo Blau, gente. Meu querido Miguel, obrigado. Coloque a card deles aí para a gente não se esquecer do que não pode ser esquecido. Né? Onde estão Bruno e Dom Phillips? Até a próxima, gente.